O Fórum Econômico Mundial de Davos deveria ser sobre cooperação e futuro, mas se transformou no palco de um ultimato que ameaça a economia global. Donald Trump, em sua cruzada para reescrever as regras do jogo, impôs uma chantagem sem precedentes. Apoie a compra da Groenlândia pelos Estados Unidos ou enfrente tarifas devastadoras. O resultado? Uma crise diplomática que uniu a Europa contra Washington, derrubou bolsas de valores e expôs a fragilidade do multilateralismo. No vídeo de hoje, vamos desvendar a loucura por trás da tarifa Groenlândia. Por que Trump está disposto a arriscar uma guerra comercial por um pedaço de gelo, como a Europa está se preparando para revidar com uma bazuca comercial? E o mais importante, o ultimato da Groenlândia é o pretexto final para o desmonte da ordem global que conhecemos? Vamos desvendar o ultimato da Groenlândia e o desmonte do multilateralismo. A Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, virou o pivô da maior crise transatlântica em décadas. Após ter sua oferta de compra rejeitada, Donald Trump dobrou a aposta. Trump, presente em Davos, deixou claro: vou 100%. Tenho muito respeito pelas pessoas da Groenlândia, pelo povo da Dinamarca, tremendo respeito. Mas todos os aliados da OTAN têm a obrigação de poder defender o seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação ou grupo de nações tem a posição de poder garantir ou assegurar a Groenlândia, a não ser os Estados Unidos. O poder é muito maior do que as pessoas entendem. E 2 semanas atrás, na Venezuela, nós vimos isso acontecendo. Nós vimos isso acontecendo na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca, após 6 horas de luta, perdeu da Alemanha, não conseguiu se defender, não conseguiu defender a Groenlândia. Então, os Estados Unidos foram, então, levados, nós sentimos uma obrigação a enviar as nossas forças militares para garantir o território da Groenlândia, e nós seguramos isso a grande custo para nós, mas eles não tiveram nenhuma chance de fazer isso sozinhos. A Dinamarca sabe disso. Nós literalmente estabelecemos bases na Groenlândia para a Dinamarca. Nós brigamos pela Dinamarca, para salvar a Dinamarca. E agora o nosso país e o mundo enfrentam riscos muito maiores do que antes, por conta da energia nuclear, por conta das guerras que eu não posso nem comentar aqui. Semanas atrás, nós começamos a ouvir falar sobre armas que a gente nem tinha ouvido falar. Foi tudo muito confuso. Nada aconteceu quando puxamos o gatilho. Os mísseis foram enviados. Caiu exatamente do lado das pessoas que haviam enviado os mísseis. Eles pensaram: o que está acontecendo? E esses sistemas de defesa foram produzidos pela Rússia e pela China. E agora eles têm que voltar para desenhar esses sistemas novamente. E a Groenlândia é um território subdesenvolvido que está sem defesa, numa localização estratégica chave entre os Estados Unidos, Rússia e China. Está bem no meio de tudo isso. Então, quando nós devolvemos para a Dinamarca, não era a mesma coisa que agora. É um interesse muito grande de segurança dos Estados Unidos, e já foi nossa política há centenas de anos evitar ameaças externas de entrar no nosso hemisfério. E tivemos muito sucesso com isso, nunca estivemos tão fortes como agora. Por isso que agora, o presidente americano vem tentando comprar a Groenlândia. Os presidentes americanos vêm tentando comprar a Groenlândia. A gente devia ter mantido o território depois da Segunda Guerra Mundial, mas a visão era diferente na época. Agora, é muito mais necessário do que foi naquele tempo. Em 2019, a Dinamarca falou que ia gastar centenas de milhões de dólares para melhorar a sua defesa, mas, como vocês sabem, eles gastaram menos de 1% desse valor, dessa quantia. Então, não há nenhum sinal da Dinamarca ali. E como eu disse, eu tenho muito respeito à Dinamarca, pessoas que eu amo, os líderes são excelentes, mas os Estados Unidos, e só os Estados Unidos, pode proteger esse grande pedaço de gelo e fazer isso de forma que seja seguro e bom para a Europa e bom para nós. E é por isso que eu estou em negociações para discutir a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos vêm sendo tratados muito mal pela OTAN. Quando pensamos a respeito disso, ninguém pode discutir comigo. Nós fazemos muita coisa e recebemos muito pouco em retorno, de volta. Eu já fiz muito mais para ajudar a OTAN do que qualquer outro presidente antes de mim. Vocês nem teriam a OTAN se eu não tivesse me envolvido no meu primeiro mandato. A Groenlândia é realmente um ativo estratégico ou apenas um pretexto para Trump impor sua agenda protecionista? E o mundo vai ceder à chantagem de um presidente que usa a força econômica para reescrever fronteiras? A reação europeia
foi imediata e unificada. Líderes reunidos em Davos denunciaram a postura de Trump como uma ameaça à soberania e ao multilateralismo. I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new domains, space, digital, information, cyber, trade, and so on. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. Obviously, the Russian war of aggression against Ukraine, this is as well a shift towards a world without effective collective governance, and where multilateralism is weakened by powers that obstruct it or turn away from it, and rules are undermined. And I can multiply the examples of international bodies weakened or left by the key economies. And when we look at the situation, it's clearly a very concerning time, because we are killing the structure where we can fix the situation and the common challenges we have. Without collective governance, cooperation gives way to relentless competition. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. Obviously, France and Europe are attached to national sovereignty and independence, to the United Nations and to its charter. And it's not an old-fashioned way to live multilateralism. It's just not to totally forget what we learned from the Second World War and remain committed to cooperation. And this is also because of those principles that we have decided to join the mutual exercise in Greenland without threatening anyone, but just supporting an ally and another European country, Denmark. A crise expôs o dilema da Europa: ceder à pressão ou arriscar uma guerra comercial total. A Europa tem a força e a união política para enfrentar Trump de igual para igual, e essa guerra comercial transatlântica é o preço que o mundo terá que pagar pelo desmonte da OTAN e da Aliança Ocidental. A crise da Groenlândia é um sintoma do colapso do multilateralismo. O Fórum de Davos, que deveria promover a cooperação, virou o palco onde Trump impõe sua agenda de América primeiro, ignorando regras e instituições. O Brasil, que tenta se equilibrar entre a pressão americana e a necessidade de acordos comerciais, como União Europeia e Mercosul, está no meio do fogo cruzado. A ameaça de tarifas e a instabilidade global já contaminaram o Ibovespa. O desmonte da ordem global não é mais uma teoria, é a realidade imposta por um presidente que usa o poder econômico como arma de guerra. O multilateralismo está morto e enterrado, e o Brasil, sem um bloco forte para se apoiar, conseguirá sobreviver à nova era de chantagem e protecionismo global? O ultimato da Groenlândia é mais do que uma disputa territorial. É a declaração de guerra de Trump contra a ordem global. Entre tarifas, ameaças e o desmonte de alianças, o mundo se divide entre aqueles que cedem à chantagem e aqueles que se preparam para revidar. A estabilidade global está por um fio, e o preço dessa loucura será pago por todos. E você acredita que a Europa deve ceder para evitar uma guerra comercial ou deve revidar com força total, custe o que custar? Deixe sua opinião nos comentários. Que foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.